Como escolher integrantes para o Ministério de Louvor? Essa é a dúvida que assola muitos líderes e muitas igrejas. Uma vez eu ouvi de um palestrante, um homem que eu respeito muito, que também é músico e compositor, um americano chamado Pete Sanchez, e são 3 as grandes características que nos ajudam a escolher os integrantes para o Ministério de Louvor: caráter, competência e carisma. Fácil de guardar, né? Caráter, competência e carisma. Competência é a pessoa fazer bem o seu trabalho, tocar bem o seu instrumento, cantar bem, pelo menos ter ritmo e não desafinar. Carisma é a capacidade que a pessoa tem de se relacionar com a igreja e também com as outras pessoas, de conquistar, de ter habilidades para participar de um grupo e de ministrar a outras pessoas. E caráter, que é o coração, que é aquela parte que nós não conseguimos ver, talvez aí seja a coisa mais difícil para a gente definir quem pode ou não pode trabalhar na equipe de louvor. Em 1 Samuel 16:7, a gente vê que Samuel tinha sido escolhido por Deus, enviado por Deus até a casa de Jessé para escolher o próximo rei de Israel. E Jessé colocou os seus 6 filhos mais velhos, altos, fortes, corpulentos, caras de rei. Cada um deles podia ser o rei de Israel. Mas um por um Deus dizia: não é esse, não é esse, não é esse. O homem olha o exterior, mas o Senhor vê o coração. E aquele, o mais improvável de todos, Davizinho, o adolescente, o jovenzinho, o ruivo, o delicado, era ele aquele que Deus tinha escolhido. Mas Samuel não poderia saber, Jessé não poderia saber, porque aos olhos humanos todos os outros eram capacitados para aquilo. Uma outra passagem interessante na qual eu sempre penso é aquela de Atos, capítulo 1, versículo 24, 25, quando os apóstolos estão escolhendo aquele apóstolo que vai substituir Judas Iscariotes. E a oração deles é uma coisa interessante. Eles dizem: Senhor, Tu que és o conhecedor de corações, aponta para nós quem é a pessoa certa. É aí então que a gente vê qual é o critério de Deus. A pessoa tem que saber fazer bem o seu trabalho musicalmente. Afinal de contas, o Ministério de Música é de música. Se a pessoa não souber fazer o seu trabalho, então tem alguma outra coisa na igreja que ela pode fazer. Trabalhar com crianças, trabalhar no audiovisual, dar aula em escola dominical, não sei. Tem alguma coisa que aquela pessoa pode fazer. Tem que ter a competência, tem que ter o carisma, a habilidade de se relacionar, de comunicar, de passar uma mensagem, de ministrar. Mas o caráter, o coração, nós não conseguimos ver, mas existem sinais que revelam o caráter, existem sinais que revelam o coração. E eu quero passar para vocês rapidamente quais são alguns desses sinais que revelam o coração de pessoas e que podem te ajudar a definir critérios para escolher membros para a sua equipe de louvor. Primeira coisa que você deve olhar na vida de uma pessoa é o relacionamento familiar dela. É um jovem? É um solteiro, uma solteira? Como ela se relaciona com os pais? Como ela se relaciona com os irmãos? Quais são as coisas que as pessoas têm para dizer sobre aquela pessoa no âmbito familiar? Eu quero começar dizendo que ninguém é perfeito. Todos nós temos atritos, todos nós cometemos erros, mas não é que a pessoa precisa ser perfeita, mas ela precisa estar num processo de lidar com seus defeitos e lidar com suas fraquezas. Então a pessoa tem que ser alguém, por exemplo, que se a mãe ou o irmão daquela menina, daquele rapaz estiverem sentados na igreja, enquanto ele está com a mão levantada dizendo: Jesus, eu te amo, Senhor, eu te adoro, a mãe e o irmão possam dizer: é verdade, tem os seus defeitos, mas ele ou ela ama realmente Jesus e tem se esforçado dentro de casa para ser um bom testemunho. A segunda coisa, padrões de conversa. Porque muitas vezes, especialmente para aqueles que cantam, nós estamos falando palavras sobre Deus e para Deus e acerca das coisas de Deus. Nós estamos comunicando uma mensagem eterna, então é muito importante que o nosso palavreado fora do púlpito, fora da plataforma, seja coerente. Então cuidado como você fala, cuidado de quem você fala, cuidado com o que você fala, cuidado com as palavras que você usa para falar. Rapazes, por favor, não usem piadinhas indecentes, não usem palavreado que não agradam a Deus. Meninas, cuidado com a maneira como vocês conversam umas sobre as outras. E vice-versa. Rapazes, cuidado com o que vocês conversam. Meninas, cuidado com a maneira como vocês conversam. Mas eu queria dizer, cuidem da sua língua.
para que a sua boca seja uma inspiração e uma fonte de vida. E se você souber que você tem algum problema nessa área, ou se alguém te confrontar, aceita o confronto, pede perdão, conserta e vá para frente. Uma outra coisa muito importante que você deve ter é a maneira como você se apresenta. Nem todo mundo é bonito e nem todo mundo tem que ser bonito. Mas uma coisa é importante, eu preciso me respeitar. A maneira como eu me visto revela a maneira como eu olho para mim mesmo. E eu não estou ali fazendo louvor e adoração sozinho. Se eu chegasse na minha equipe no culto e dissesse, não, eu estou assim porque é como eu sou, é como eu gosto de ser. Então você pode ser quem você é lá no seu quarto, sozinho. Enquanto você estiver ali adorando a Deus, ninguém está vendo, porque você está diante de uma audiência. Você está diante de pessoas, nas vidas de quem você é um ministro. Então, é como eu uso um exemplo muito bobo. Uma professora, uma professora de adolescentes, ela não pode chegar com roupas apelativas na sala de aula, decote e mostrando partes do corpo. Não pode, tá errado, é antiético. Um gerente de banco tem que usar o seu terno, a sua gravata, um executivo tem que usar um advogado no tribunal. As pessoas se apresentam de acordo com aquilo que é requerido de cada ofício. Então, fora da igreja, você pode usar a sua roupa de skatista, sua roupa atlética, não tem problema, menina, não tem problema. Na igreja é diferente, você tem que estar em unidade com a sua equipe de louvor e você tem que estar em unidade com aquilo que deve ser feito na igreja. E ainda existem maneiras de se mostrar respeitável ao público da igreja, aos irmãos da igreja, mas mantendo o seu estilo, o seu toque pessoal, sem desrespeitar ninguém. Então eu te encorajo totalmente, seja você mesmo, mas existem limites. Finanças. A primeira coisa que eu pergunto, tem uma pessoa que vai entrar para a equipe de louvor? E na hora do dízimo, quando vocês forem fazer aquela música especial das ofertas, aquela pessoa é um dizimista, é um ofertante? Então é muito importante você perguntar a essa pessoa, tudo bem, você quer participar da equipe de louvor, mas nós temos um padrão, a pessoa precisa ser dizimista e ofertante na igreja. Esse é um padrão que se eu fosse o líder de louvor da sua igreja, ou pastor da sua igreja, seria uma coisa básica para mim, para dizer como eu lido como a pessoa lida com as suas próprias finanças. E às vezes é uma pessoa super endividada, uma pessoa que gasta muito mais do que ganha, é uma pessoa que não dá valor às coisas que tem. Tudo isso mostra uma fraqueza de caráter que vai se revelar em algum momento dentro da equipe de louvor, pode ter certeza. Porque as pessoas veem esse tipo de coisa e não é bênção, e não é maduro agir assim. Então lide com suas finanças, né? Esteja ali com as coisas em dia, com as finanças em dia, e às vezes a pessoa até adquiriu uma dívida, mas que tenha um plano para pagar e que tenha uma honestidade, uma integridade naquela área, uma preocupação de atingir o próximo nível. Uma outra coisa, lealdade. São pessoas que vão saber trabalhar debaixo de pressão. Avise. Olha, vai ter épocas em que nós vamos estar muito bem musicalmente, nós vamos cantar músicas lindas, a igreja vai estar indo bem. Vai ter épocas em que nós vamos estar passando por momentos difíceis, nós vamos estar sem músicos, pode ser que vai faltar um ou outro músico que você goste mais, pode ser que a equipe de louvor não seja a equipe mais popular da igreja. Você ainda está disposto a trabalhar conosco? Essa é uma escolha que a pessoa precisa fazer antes de ingressar na equipe de louvor. Gerenciamento do tempo. De que adianta você ter uma pessoa que sempre chega atrasado, que não pode vir nos ensaios, que não está disponível nos dias de culto, que às vezes é o trabalho que impede, às vezes são limitações pessoais. Então eu recomendo, cheque bem com essa pessoa, conheça o histórico dessa pessoa e não permita falta de pontualidade na sua equipe, porque na maneira como nós vivemos hoje, tempo é tão escasso que o tempo que nós estamos juntos é importante nós sabermos aproveitar. E por último, integração na igreja. Você não quer uma pessoa participando da sua equipe de louvor que não conheça a vida da igreja, que não esteja participando nos cultos que ela não está tocando ou cantando, ela precisa estar presente. Se tem grupo caseiro, ela tem que estar no grupo caseiro, no pequeno grupo. Se tem um trabalho com jovens e ela é um jovem, ela precisa estar no ministério com jovens. Se é um casal ou alguém casado, precisa fazer parte do ministério com os casais. Sempre a pessoa precisa ser parte da igreja, porque quando ela está ali na plataforma ministrando, a igreja vai olhar para aquela pessoa e dizer, é um de nós, é um que conhece a igreja, é um que está conosco. Não é um artista que está ali dando um show, mas é alguém que participa conosco. E eu quero deixar isso com você e que você saiba valorizar, acima de tudo, um espírito servo. Que você saiba valorizar aquelas pessoas que ainda não são parte do ministério, mas que às vezes estão rondando a equipe de louvor, perguntando o que precisa ser feito. Às vezes é alguém que é amigo de algum dos músicos, ou alguns dos músicos ajudam a enrolar os cabos no final do ensaio.
que na hora de sair para comer uma pizza está sempre junto. É alguém que pode ser um forte candidato a ingressar no Ministério de Louvor porque já tem o coração e já demonstra que tem esse coração. Eu não quero que você se preocupe em cortar pessoas do seu Ministério de Louvor porque elas não têm alguns desses atributos. Mas eu quero que você ore e peça a Deus para te dar um coração por aquela pessoa, para pastorear aquela pessoa, para investir naquela pessoa, para que ela atinja esse lugar. E se depois de você ter feito tudo que você, líder de louvor, poderia ter feito, aí sim, conversar e talvez oferecer a essa pessoa a oportunidade de trabalhar em algum outro ministério da igreja, já que ela não está cumprindo os critérios escolhidos. Isso deve ser feito com muito tato, com muito amor e provavelmente com também a proteção e a presença de algum pastor da igreja para não criar problemas para você. Deus abençoe você e que você tenha ótimos integrantes na sua equipe que vão multiplicar e vão gerar outros ótimos integrantes. Assim a sua equipe e o seu ministério vão ser abençoados. Para seminários com sua equipe de louvor, escreva para contato@betotavares.com. Para assistir outros vídeos tutoriais, visite betotavares.com.